Olá, eu sou Cláudia Lousada e hoje inicio mais uma edição do meu podcast. Meu convidado de hoje, super especial, ele é escritor, professor e apresentador de TV, que já visitou mais de 50 países, fala 5 idiomas. Seja muito bem-vindo, Igor Botti. É um prazer enorme ter você aqui no meu podcast, Você com Cláudia Lousada. Eu que agradeço pelo convite, Cláudia. É uma honra, é um prazer fazer parte desse podcast de sucesso e compartilhar um pouquinho das minhas histórias e das minhas experiências com vocês. Tenho certeza que vai ter muita história super impressionante, né? Com certeza. Interessante, né? Então, para começar nosso bate-papo, vamos começar falando pelas viagens, assim, que é um tema que eu particularmente gosto muito e eu tenho certeza que quem está em casa nos acompanhando também tem essa curiosidade, porque viajar, a gente conhecer 50 países é um bocado, né? É muita viagem que você já fez. Então, conta pra gente como é que começou, o que é essa paixão, assim, por conhecer o mundo, pelo turismo? Conta pra gente. Desde pequeno, eu tinha o sonho de fazer um high school, completar, né, meu ensino médio nos Estados Unidos. E graças a Deus eu tive essa oportunidade, tive essa chance de poder fazer esse sonho acontecer. Tá. E lá eu tive essa experiência com pessoas do mundo todo, né? A maioria americanos, mas eu também conheci pessoas de outros. Você fez intercâmbio nos Estados Unidos? Sim, Você eu morei tinha no que Arizona. idade? Eu tinha 15, fui com 15 Nossa, anos. super novo. Sim. Normalmente é 17, 18, que faz high school, né? É porque eu comecei cedo na escola. Eu fui alfabetizado mais cedo, que a minha tia ela era alfabetizadora. Então eu pulei um ano na escola. Ah, tá. Aí eu acabei indo um pouquinho mais cedo. E aí lá eu tive essa oportunidade de conhecer culturas diferentes e me encantei com essa visão macro, né? Que muitas vezes a gente está acostumado a achar que nós crescemos com um padrão de vida, que isso é o correto, que é assim que funciona. E muitas vezes a gente tem esses choques culturais e faz a gente repensar, né? Será que realmente isso é o certo? Então não existe muito certo e errado, né? Então é muito legal essa quebra de paradigmas e de padrões que a gente tem. Você ficou um ano? No meu high school, sim, foi um ano. Foi intercâmbio? Foi pelo Rotary? Como é que foi isso? Não, eu fui numa agência particular. Tá. E eu fiquei em casa de família, lá nos Estados Unidos. E terminei meu ensino médio lá. Foi uma experiência incrível. Imagina. Passei, assim, uns perrengues, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas depois, no final né? tudo valeu a pena. Com certeza. Desses 50 países que você visitou, tem algum que tenha marcado mais, assim, de uma maneira especial? Olha, é difícil. Eu imagino que você tem muita história para contar, né? Vai ser até difícil aqui, gente, em uma hora a gente contar isso tudo, né? Sim. Mas conta pra gente, assim, algum país que realmente marcou. É difícil escolher um, sendo bem sincero. Alguns, então. Mas se eu colocar no meu top 5, Tá. eu sou suspeito a falar porque eu criei muitas memórias afetivas nos Estados Unidos. Então eu gosto muito dos Estados Unidos. Sim. Me identifico bastante Qual também. foi o estado que você não me contou? Eu morei no Arizona. Arizona. Onde fica o Grand Canyon. Isso. Então, eu gosto muito dos Estados Unidos. Eu acho que é um país muito grande, assim como o Brasil. Então, você tem climas diferentes, culturas diferentes dentro do mesmo país. Isso. Então, é muito incrível. Paisagens, assim, de novo, puxando para o Arizona, é uma paisagem surreal, desértica, que eu nunca tinha visto. E é algo muito, muito diferente mesmo. Impressionante, Então, eu gosto muito dos Estados Unidos. Tá. Um país que me surpreendeu, assim, muito positivamente foi a Eslovênia. Nossa, eu não conheço. É um país que quase ninguém conversa, quase ninguém sabe sobre ele, porque é tão pequenininho. E, assim, é um país incrível. Ljubljana, que é a capital, é uma cidade considerada uma das mais românticas do mundo. Ela é cortada por um rio, é linda, linda cidade. Mas, próximo de Ljubljana, se tem o Lago Bled. Esse Lago Bled, pensa numa paisagem, assim... maravilhosa. É encantadora. Você tem um lago e no meio do lago, como se fosse uma ilha com um castelinho, assim. É muito bonito. É uma das coisas mais incríveis que eu já pude presenciar em termos de natureza. Então, a Eslovênia foi uma surpresa. E fala o quê? Inglês? Não, lá é esloveno. Esloveno. Isso. Mas tu consegue se comunicar, Isso. Outra surpresa que era um sonho, acho que você vai comentar aí também, que eu estudei Relações Internacionais. Isso. Então, eu sempre fui muito encantado por essa questão cultural e eu acho a parte da guerra, a inteligência da guerra, e acho isso muito interessante. Então, eu tinha uma curiosidade absurda para ver como era a Rússia. Sim. Então, a Rússia, para mim, foi uma surpresa
Foi a realização de um sonho estar lá, Imagina. na Praça Vermelha, foi incrível. E me surpreendeu muito também o quão fechada a Rússia é. Né? Para mesmo o turismo sendo uma moeda universal, né, da economia, eles são bem fechados, mas em termos de paisagem foi surpreendente. Então, provavelmente eu colocaria esses Você teve três. alguma passagem, assim, constrangedora na Rússia? Porque eu escuto tanta coisa com as pessoas. Hoje nem tanto, né? Eu acho que era mais antigamente, né? Que tinha esse problema. Mas você teve algum problema na Rússia ou foi super bem atendido, assim, deu tudo certo? Lá na Rússia, até uma dica que eu dou. Quem for viajar, contrate um guia. Porque você fazer sozinho é muito complicado. Lá, primeiro que é o alfabeto Eles te dão cirílico. atenção, assim, bastante? Não. Falaram que agora tem bastante jovens, né? Assim, bastante jovens estão indo para a Rússia. Mas é que lá, eles são muito fechados, por exemplo, ao inglês. Tem essa barreira, essa rixa ainda existe com os Estados Unidos. Isso que eu ia te Sim. perguntar. Então, assim, um guia é essencial. Fenomenal. Senão você vai passar dificuldade lá na Rússia. Eu imagino. Agora, eu senti, assim, eles um pouco também rudes. Ah, é? No trato com o turista em especial. Parece que não faz questão nenhuma de te atender, né? Então, eu senti essa dificuldade, assim, na Rússia. Mas não arruinou a experiência. Para mim, continuou sendo incrível. Eu estive em São Petersburgo e em Moscou. E, assim, difícil escolher, mas Moscou tocou meu coração. Gosto muito. Tem mais algum, Igor? Assim, país? Tem bastante. Imagina. Algum bem diferente, culturalmente falando? Olha, um país que eu estive, que eu não vou falar que eu não gostei, mas eu esperava um pouco mais. Tá. Eu achei a Finlândia. A Finlândia é bem rústico. Eu achei que fosse ser mais desenvolvido, né? Por ser referência mundial em educação. Sim. E assim, é bem agrário, é bem rural o país. Mas é uma graça. Mas eu tinha essa expectativa de ser algo mais tecnológico. E foi uma surpresa, assim. Gostei, mas eu tinha uma mentalidade completamente diferente. Entendi. Gostei muito. Achei bem diferente a Holanda. Achei a Holanda diferente. Eu gosto. Me fui surpreendido por Luxemburgo, que é um país bem pequenininho também, é uma graça. Assim, não é famoso por uma torre, por nenhum prédio, uma construção, mas em si a paisagem é incrível. Gosto muito da Alemanha, tenho uma paixão pela Alemanha também. Falando Alemanha, gente, ele fala 5 idiomas. Você fala alemão? Falo. Que ótimo, né? Que ele pelo menos, né, conseguiu se virar na Alemanha, né? Porque eles não gostam de falar francês, né? O inglês mais ou menos. Eles gostam mesmo realmente, principalmente no interior, né? Sim. De falar a língua deles, o alemão mesmo, né? Eu morei um tempinho em Dortmund. Foi uma das cidades, inclusive, que recebeu a Copa na época. Tá. E estudei, fiz curso de alemão lá. Que ótimo. É um idioma muito difícil. É difícil, né? Dos que eu falo, é o mais difícil e não domino 100%, sendo honesto. É uma língua muito complexa. Mas eu gosto dessa origem anglo-saxã, eu acho fantástico. Inglês e alemão, eu sou encantado. Super interessante. E aqui na América? Aqui da América, olha, a surpresa na América do Sul para mim foi Bogotá. A Colômbia, eu não tinha ideia de quão diferente era. Tá. E fui surpreendido pela educação. As pessoas são muito educadas lá em Bogotá. As pessoas falam baixo. A gente está acostumado aqui no restaurante. Aqui no Brasil é tudo bem cultura, italiano, né? Exato. Fala muito alto. E lá eles são bem silenciosos, bem respeitosos. Dizem que na costa, eu não tive ainda a oportunidade de conhecer a costa colombiana. Falam que é um pouco mais caliente mesmo, mais Brasil. Mas em Bogotá foi bem, assim, uma surpresa positiva. As pessoas muito, muito respeitosas, muito contidas em público. Eu achei bem legal. E a parte da Ásia, você chegou a conhecer? O mais ao leste, né, que eu fui foi a Rússia. Eu também estive em países, por exemplo, a Turquia, né, que está ali na metade do caminho. Mas na Turquia eu fui em cidades litorâneas. Foi através de cruzeiro. Eu conheci Bodrum e Kuşadası. Mas ainda não tive a oportunidade de conhecer Istambul. Tenho vontade de retornar para explorar um pouquinho mais. Tem até um amigo lá, tem que visitá-lo. E assim, no geral, dessas culturas todas que você teve a oportunidade de conhecer, qual que te marcou mais, assim, que você se identificou na realidade, né? Estados Unidos, você falou com tanto carinho, ou algum outro?
culturalmente falando, eu gosto muito da forma com a qual os americanos lidam com responsabilidade e regra. É uma coisa que eu me sinto um pouco deslocado no Brasil, sendo bem honesto, em alguns pontos. Como eu já tive essas experiências fora, às vezes eu não me encaixo em certas situações. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto, assim, se tem uma linha, aguardar atrás daquela linha. Eu espero atrás da linha. Então, assim, a sua vez é a sua vez. Não tem aquele jeitinho brasileiro, né? E uma coisa também que eu gosto muito é o espaço. Aqui, quando a gente conhece uma pessoa, é prazer, já vai abraçando, beijando. Não, eles já são um pouco mais... politizados. A mão, cumprimento, e com o tempo você vai desenvolvendo. Sim, e o horário também, né? Que o brasileiro não tem horário, né? Sim. Impressionante. E uma coisa que, para falar para você, que para mim foi surpreendente, um dos meus melhores amigos, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Justamente a gente conviveu juntos na Itália uma semana, pouco tempo, mas depois a gente continuou conversando. Morei também um tempo na casa dele lá na Áustria. E depois de um mês lá, ele veio no Brasil um tempo depois, passou na minha casa, depois de uma semana aqui no Brasil, que ele falou, não, porque agora nós somos amigos. Aí eu, agora nós somos amigos? Então, assim, essa cultura de somos conhecidos. Sim. E com o tempo você vai aprofundando e você, de fato, chamar uma pessoa de amigo para o europeu e um americano. Então, assim, é uma conquista, né? Tem uma conquista, É uma né? conquista. Então, assim, mas verdade. também quando é amigo mesmo. Você né? pode contar com a pessoa. Não é o amigo do bater nos ombros, né? É diferente, né? Diferente. Que bacana, Igor. Muito bacana. Muitas histórias pra gente aprender. Existe algum país que esteja na sua lista de desejos, assim, que você não foi e gostaria de conhecer? Claudinha, vários. Pra ser bem sincero, meu sonho ainda é dominar o mundo, né? É, igual o War, o joguinho. Tudo, né? Novo, pode ainda viajar muito. Mas eu estou agora numa pegada de ir para países, não gosto muito de falar exótico, mas países que não são tão comerciais, vamos colocar assim. Então eu quero explorar culturas diferentes, eu tenho muita vontade de conhecer o Japão. Eu estou agora indo mais para a Ásia. O Egito é um lugar que eu quero muito conhecer. Tenho muita vontade, muito fascínio. Agora tá difícil também, mas Israel, eu gostaria de conhecer aquela região ali, os países árabes. Então, para mim, quero dominar o mundo, quero conhecer tudo. Mas vai, pela né? Ásia agora... Com certeza, né? Tem tudo pela frente para conhecer. Se Deus quiser. E como você levou toda essa experiência para a televisão, né? Que você é apresentador de TV, tem seu programa. E como é que foi isso? Assim, foi uma necessidade de mostrar para o mundo o que você já viu? Como é que é? Conta pra gente. Olha, viajar é algo que... extraordinário. Né? É um investimento que não tem como não ter retorno. Verdade. Eu digo que muitas vezes as pessoas priorizam outras coisas. Não que não seja importante você ter um conforto no seu lar, ou você ter um carro, poder fazer as suas coisas, mas as experiências que a gente adquire na vida são as coisas mais... assim, toca a alma, né? Sim, e são transformadoras, né? Muitas vezes te faz pensar e abrir a sua mente. Então... Fora as pessoas, né? Que você vai conhecendo nesse decorrer, né, das viagens. Nossa, eu sou apaixonada também. Então poder compartilhar um pouquinho dessas experiências com as pessoas é algo que é muito transformador e que me faz feliz poder Então, fazer. Seu programa é o Bote Seu Mundo em Dia. Isso. Adorei o nome, muito bom, na televisão, né? E daí você dá dicas de viagem, intercâmbio. É o quê? É um turismo na TV? Então, cada temporada eu tenho trazido alguns pontos diferentes. Na primeira, eu trouxe mais assim os bastidores, como você se programar para uma viagem, como você ficar hospedado num local. Que é super importante também, né? Com certeza. Porque, assim, o ideal é que você estude o lugar antes de você simplesmente chegar. Sim. Não só pelas questões culturais, né, para não ter nenhum constrangimento, mas para você saber se o hotel ele é bem localizado, se realmente tem as facilidades que você precisa, como uma academia, às vezes uma sala para você fazer uma reunião, se for uma viagem a negócios, se vai ter uma área com mais resort, com piscina para a família, enfim. E também saber quanto o deslocamento, né, para saber o transporte. Então, eu acho que é essencial fazer
pesquisa. Então, eu trouxe essas informações na primeira temporada e na segunda eu já trouxe um pouco mais realmente da minha vivência, de lugares que eu visitei, mostrando algumas fotos, dando bastidores. as dicas, né? Sim, falando sobre tanto de restaurante, como museu, Isso. como uma ponte, enfim. Isso, para você não perder nada do As lugar. baladas, tudo, Tudo, né? para todos os gostos, todos os perfis. A ideia é muito boa, né? Que aí você já viaja já sabendo, né? O que você vai Com encontrar. certeza. E as pessoas, né, já podendo contar pra gente é melhor ainda, nas Sim. dicas. Eu adoro acompanhar a viagem, né? Tem vários programas de televisão que eu acompanho no YouTube. Nossa, é muito bom. Eu E às vezes gosto desperta o muito. interesse, né? Às vezes você não conhece o destino, você vê, nossa, Exatamente. vou colocar no meu radar agora. Uhum. Então, você fala 5 idiomas, né? Foi o quê? Uma necessidade isso? Ou porque você gosta de línguas? Como é que foi isso? Olha, começou justamente com esse intercâmbio que eu fiz nos Estados Unidos, que foi o primeiro. Aí você gostou, né? Assim, foi uma necessidade, né? Sim, o inglês já era algo que, assim, profissionalmente também, né, para currículo, é algo que hoje em dia é uma necessidade. Para você não só viajar pelo mundo, né, pela questão pessoal, mas também para uma colocação profissional. Então, essa experiência para mim, para você ter uma ideia, antes eu prestava vestibular para farmácia e fisioterapia. Nossa, nada a ver com o que eu faço hoje. E lá, depois dessa experiência, eu falei, nossa, eu me descobri internacional, eu falei, eu preciso fazer uma faculdade de relações internacionais. E na faculdade, eu achava até então que o inglês já fosse assim, é um diferencial, uma língua que eu domino, e eu vi que não era. Isso era o beabá, né? Que era o básico. Todo mundo tem que saber falar inglês, é o mínimo. Sim. Aí eu falei, poxa, meu objetivo antes era fazer diplomacia, quando eu comecei relações internacionais. E aí eu falei, não, eu preciso explorar outros idiomas, porque senão eu vou ser só mais um que fala inglês. E aí, durante a faculdade, foi onde eu tranquei. Fui morar na Argentina, fiz uma temporada lá. Você foi morar na Argentina? Sim, em que lugar? Eu morei em Córdoba. Nossa, adoro. Córdoba é a cidade dos jovens, né? Da faculdade, Sim. né? É muito bacana lá. Foi bem legal essa experiência. Fiquei também em casa de família. Nessa minha oportunidade da Argentina... E lá você fez qual faculdade? Lá não foi faculdade. Eu fiz um curso? Isso. Lá eu fiz pelo Rotary. Tá. Então foi troca. Veio um da Argentina ficar na minha casa e eu fiquei na casa dele. É intercâmbio mesmo. Sim. E foi muito engraçado que eu fui levando a sério para estudar realmente a língua. E quando eu retornei, aí ele falando espanhol comigo, nossa, mas você tá falando igual um cordobês. Aí eu, opa, isso pra mim é uma honra, eu fui lá pra isso. E seu português? Português, mais ou menos, fala um pouquinho. Aí eu, pô... Então, assim, foi muito, muito legal essa experiência. E aí, logo depois, eu fiz um outro intercâmbio, que eu fui pra Europa. Eu tenho também a cidadania italiana. Foi aonde na Europa? Na Itália e na Alemanha. Mas que lugar? Eu morei em Florença, na Itália. Nossa, você só morou em lugar bom. Então, aí quando eu fui pra lá... Você tem cidadania bem mais fácil, tenho. Né? E aí, eu pensando na época... Facilita muito, né, Igor? Com certeza. Com certeza. Abre muitas portas e... Lá na Itália, engraçado, ó, na Argentina, eu passei como argentino. Ninguém dizia que eu não era local. Na Itália também. E lá também eu fui no período de verão, então eu fiquei mais moreno. Mesmo sendo branquinho, ó, dá pra ficar bem moreno. Agora, na Alemanha, era diferente. As pessoas já olhavam de onde você olhos azuis, cabelo louro, é bem diferente mesmo. Então, assim, dessas experiências todas de idiomas, foi justamente para enriquecer esse currículo cultural. Então, você morou em Córdoba, na Argentina, Sim. morou em Florença, na Itália. Dortmund, na Alemanha. E gente! E? Graz, que pronuncia Graz, com Nossa, Z. complicado. Que é o R lá atrás. Graz, na Áustria. Ai, Áustria, país maravilhoso, né? Sim. E nos Estados Unidos, né? Que a gente comentou antes. Então foram nesses lugares. Então você teve intercâmbio de 5 países. Sim. Fora as viagens, né? Sim, fora as viagens. Assim, de Muito poder ter essa experiência local, de conviver com pessoas, foram nesses 5 países. Muito interessante, muito mesmo. Gostei. E aí foi nesses que você fez suas pós-graduações? Em qual país, assim? Foi em Córdoba? Eu fiz no Brasil. Foi aqui? Sim, foi depois. Foi depois. Entendi. E foi o quê? Qual graduação? De graduação, eu sou formado em Relações Internacionais. Acabei fazendo letras português e inglês. Essa é uma área que eu acabei entrando. Sim. E vi que seria um extra. Não é algo, sendo muito honesto com você, na área, você consegue ser um bom professor, que chama-se também como instrutor. O que vai diferenciar é a licenciatura. É um curso super difícil, né? Porque a língua portuguesa, para mim, é a mais difícil. Tem que gostar. É algo assim que...
E dentro do próprio curso, por exemplo, você tem a questão da gramática e da literatura. Então, tem vários pontos ali a serem estudados. É verdade. E aí, depois eu acabei, como eu tive uma experiência de muitos anos na área de gestão, na área empresarial, também fiz uma faculdade em administração. E, para poder aperfeiçoar meus conhecimentos, eu também fiz especialização em gestão educacional e gestão estratégica de negócios. Que é onde você dá aula. Você dá aula atualmente de inglês também, né? Atualmente, sim. Eu dou aula particular de inglês. Tá. Hoje eu estou como autônomo mesmo. Sim. Não estou mais como empresário. Sim. E quanto a essa parte do empresário, que eu sei que você... Conta pra gente. Já teve várias firmas, já teve franquias, né, de inglês. E como é que foi isso? Eu comecei essa mudança, assim? Eu comecei como professor. E aí recebi o convite para poder estar à frente da minha franquia, de poder levar meus ideais também na empresa. Foi uma experiência muito enriquecedora, não apenas culturalmente, profissionalmente, mas também financeiro. Consegui fazer um dinheiro bom e fui investindo em outros negócios. Abri uma segunda escola. Tive também uma agência de turismo, né, para poder juntar com essa paixão. Lógico. E também tem tudo a ver, né? Faz a mesma linguagem. Sim, e também tive rapidamente de alimentos. Só que assim, nessa minha trajetória, eu fiquei como empresário mais de, acho que 12 anos, 13 anos. E nesse percurso, aprendi muito, sou super grato, só que foi chegando próximo à pandemia. E eu já vinha... 2020. Eu tive algumas situações que, durante a minha jornada, coisas pessoais mesmo. Eu perdi 2 pessoas muito importantes na minha vida. Perdi a minha avó, que era uma mãe para mim. E esse que foi o meu melhor amigo, esse gringo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E aí, na pandemia, eu já não estava mais feliz. E eu pensei assim, o que é mais importante? É eu priorizar... Vou trabalhar de 7 da manhã até as 10, vamos fazer dinheiro. E a gente fica nessa cobrança que a gente já cresce. Máquina, né? A gente já cresce inserido nesse meio de ser bem-sucedido, de estudar, de ir além. E eu comecei a questionar muitas coisas que não faziam mais sentido na minha vida. E aí, nesse período, eu preferi me afastar do meio empresarial e retomei o que eu estava fazendo já há alguns anos como hobby, que era escrever. E aí... Nesse percurso de pandemia, eu fui me aprofundando e já estava com o projeto, que ainda não era um livro, até que uma prima minha me futucou, ela falou assim, deixa eu ler esse livro. Eu falei, não, mas não está pronto, não está pronto. Ela, deixa eu ler. Eu falei, tá bom, vai. Lê aqui do meu lado. Não vai levar, não, deixa eu ver aqui. Meu filho... Não estava confiando. Não. Falei, não. Aí ela assim, tá bom, vou ler do seu lado. E foi incrível essa experiência, porque eu consegui ver as reações dela. Tinha hora que ela sorria, tinha hora que ela chorava. E qual parte foi isso? Aí eu, alcancei meu objetivo. Então, ela falou, primo, isso aqui tá incrível, você precisa compartilhar isso. Aí eu, mas eu sinto que eu não tô pronto e tal. Ela acredita, tá muito bom. Então, na realidade, só assim, fazendo um resumo, foi na pandemia que você deu uma parada. Aliás, não só você, né? Muitas pessoas pararam, refletiram da vida, né? O que eu estou fazendo na minha vida? Tá bom, não tá? Eu continuo nisso, eu mudo de profissão, né? Eu conheço N casos, você também deve conhecer, inclusive o seu, né? Sim. E aí você viu que o caminho não era esse, que você estava indo por um caminho que não era o que você queria e resolveu dar um 360, foi isso? Mas e aí entrou na parte de literatura, começou a escrever, foi isso? Então, no meu caso, só não foi planejado. Tá. Foi algo assim que eu fui escrevendo e falei, tá bom, vou lançar o livro. E aí do livro, eu falei, vou fazer algo legal, que tinha muito tempo também que eu não fazia uma festa de aniversário. Tem tudo a ver com o título, vamos falar um pouquinho sobre, mas para mim foi uma celebração realmente à vida. Então eu falei, nada mais justo do que eu fazer junto no meu aniversário, vamos lançar o livro. Certeza. E desse lançamento, minha vida tomou um rumo completamente diferente em 2023. Foi um ano assim que nunca imaginei que enveredaria, mas... do livro, né, surgiu essa oportunidade também da TV. Então, surreal. Não foi planejado no meu caso. Foi realmente acontecendo. Eu acho que foi através das suas experiências de vida, das viagens, de tudo que você quis colocar numa obra literária, talvez? Também. Esse fato de estar em lugares diferentes, de poder compartilhar experiências... Você abre muito o seu leque de visão, né? Sim. É impressionante. Sim. E foi
foi para mim uma terapia, né? Foi Sim. parte do meu processo de cura. Resumidamente falando, né, do livro em si, como surgiu na pandemia, eu vim desse processo de luto, de perda de 2 pessoas Tá. importantes na minha vida, e foi muito difícil Eu imagino. aceitar. É. A minha avó era um processo natural, decorrente da idade. Agora, o meu amigo ele tinha 25 anos e ele Muito faleceu novo. de câncer. É. Então, assim, foi algo que para mim me marcou muito. Uhum. Em 2016 para 2017 foram anos também muito transformadores na minha vida, Uhum. porque eu já não estava feliz profissionalmente falando. Uhum. E falei, eu preciso de fazer coisas que me façam me sentir vivo, porque Sim. eu não sentia mais propósito. Uhum. Então, eu estava no piloto automático. Então, uma das frases, inclusive, que tem aqui no livro, que é: não basta a gente estar vivo, né? Viver é sentir, a gente tem que estar presente, tem que Tem que sentir. pulsar, né? E com esse processo, eu estava numa fase que eu estava adormecido. Entendi. Eu não tinha mais alegria, não tinha mais tristeza. Eu simplesmente existia, estava ali. Mas ainda bem que você, né, teve a oportunidade de refletir. Até a pandemia ajudou bastante para muitas pessoas, né? Esse meu foi um pouquinho antes da pandemia, né? Que foi 17 e Aham. 18. Aham. E aí, próximo de completar 30 anos, eu estava justamente tentando reencontrar o Igor que, né, eu tinha perdido, que é parte Do do livro. livro. Então, assim, eu falei, eu preciso fazer coisas que só dependem de mim. Sim. Então foi quando eu resolvi estudar letras, português e inglês, e eu tinha ganhado bastante peso, porque eu descontava as minhas frustrações na comida. Eu falei, só depende de mim. Então, correr atrás de um corpo saudável. Claro que a beleza também é importante, a gente se sente Claro. bem com a Com autoestima, certeza. mas por questão de saúde. E aí eu fui dando essa volta por cima. Mas um Aham. fator que eu queria compartilhar com vocês, assim, que foi algo transformador da minha vida, que essa história eu não conto para muitas pessoas, mas vou compartilhar com você. Aham. E até me emociona. Em dezembro de 2017 para 2018, eu fui convidado para fazer um trabalho voluntário. Sei. E era com idosos com câncer. Então, Nossa, você imagina, é 2 pesado. porradas de uma vez só. É, Por causa da minha pesado. avó e por causa do meu amigo. É, muito pesada. E eu falei, vamos lá. Aí, nisso que a gente foi, a maioria das pessoas, muito obrigado, muito obrigado. O último, ele foi muito seco. Ele recebeu o panetone e foi muito ignorante. Eu falei, nossa, mas a gente tá aqui na uma boa vontade, Dando né? carinho, amor e tal. Sim, eu falei, poxa, estranho isso. Mas tá bom. 2 minutos depois, ele começou a desabar. E ele chorou muito. E ele falou, vocês não têm ideia da importância que vocês estão tendo na minha vida. Eu tô aqui há 2 anos e nem minha família vem me Nossa, visitar. é muito triste isso. Eu não consegui me segurar. É muito triste. Chorei muito. É. E aí, eu tava justamente nesse período de virada de chave. Tá. Próximo dos meus 30 anos. E, sendo honesto, como empresário, a gente tem altos e baixos. Com E eu tava certeza. num momento que eu não tava Feliz, bem financeiramente também. E tava assim, eu tinha minhas necessidades. Só que eu não sei te explicar, me bateu no coração, eu senti essa vontade e eu falei para todas as pessoas próximas a mim. Eu não quero presente de aniversário. Mas se vocês quiserem me ajudar, eu tenho uma vontade de realizar algo que se vocês puderem contribuir, eu vou ficar muito grato. Então, em vez de fazer festa para mim, em vez de me dar presente, Você foi ajudar o faz a próximo. doação em dinheiro. Com esse dinheiro, eu fui comemorar meu aniversário de 30 anos no asilo. Não tinha avó, não tinha avô, nenhum parente lá. Mas eu senti que era parte do meu propósito, que assim, estar vivo para mim era uma bênção. E eu tinha que, de alguma forma, retribuir aquilo. Por mais que eu não estivesse bem, por mais que eu não estivesse feliz. E com esses trabalhos voluntários, eu consegui arrecadar, para você ter ideia, mais de 900 pacotes de fralda. É muito bom isso. Foi surreal a experiência de chegar lá, aí as cuidadoras, não, a gente vai entregar. Eu falei, não, eu vou entregar para cada Na realidade, idoso. quando você faz uma ação social, quem ganha é a gente, né? Sim. É muito bom isso. O sentimento é um sentimento Sim. de prazer enorme, né? E eu resgatei justamente isso, de me sentir útil, que era o que eu não me sentia mais. Exatamente. E de quando a gente ouve histórias de outras pessoas, não para a gente se apegar aos problemas em si, mas a gente percebe, nossa, eu tenho tanta coisa boa na minha vida, tanta coisa que eu tenho que dar valor, então eu mudei o meu foco. Exatamente. Então o trabalho voluntário foi algo que também me resgatou e que me fez, anos depois, tomar essa decisão de realmente focar no que era importante para mim, no que me fazia feliz. Bacana. Vamos voltando agora para o livro. Muito linda essa história, né? Realmente é bem bacana mesmo. Cada um encontra de uma forma o caminho, né? Sim. Muito bom.
Esse livro, O Encontro dos Encontros, que foi o primeiro, como é que foi? É isso tudo aí que você acabou de contar pra gente, né? Então, nesse Essa livro, história, né? tem tudo. Esse segundo, Vida, foi o segundo? Esse aqui é o primeiro. Esse é o primeiro livro. Ah, então esse é o primeiro. Só que ele é uma duologia. E esse Vida, agora é curiosidade, tem a ver com essas histórias da tua avó, do Sim. teu amigo? Foi através disso que você... Aqui não é uma Começou. autobiografia, essa É isso aqui, que eu ia te perguntar agora. mas assim, tem muito de mim aqui. Tem muita coisa que eu de fato vivi. O nome é lindo, né? Adoro. É a celebração, igual eu te falei, vida. eu tava sem propósito, eu falei, eu preciso me sentir vivo. E quando eu terminei de escrever, eu falei, cara, esse livro é vida, porque transformou a minha vida. A sua vida. Porque me fez dar valor à vida. Entendi. Algo que, igual eu te falei, tem pessoas que a gente faz um trabalho e vê no hospital, que tá ali lutando, que quer estar vivo. E eu falei, nossa, eu tenho esse privilégio de acordar, de estar vivo, eu tenho que fazer valer. Então aqui eu tenho histórias minhas, de fato, que eu vivi. Muitas coisas reais, né? Pessoas reais, né? Alguns sim, mas a grande maioria não. Mas tem um pouco de mim em todos os personagens. Imagina. Então, existe aqui nesse livro, você vai encontrar suspense, você vai encontrar comédia, você vai encontrar drama, vai encontrar romance. Então, ele é um reflexo da vida. Verdade. Então, é uma leitura que quando eu fui refinando, né, esse livro, eu pensei, como que eu gostaria de ler um livro que tivesse algum propósito. Então, esse livro é a história de superação. Sim. E, de certa forma, você vai se sentir numa série. Você vai ler o livro e você vai falar, nossa, peraí. Capítulos curtinhos. Aí você fala, meu Deus. E vai dando 360 e a história ela é bem surpreendente. Sou suspeita a falar, mas, assim, é muito envolvente. É muito envolvente. Imagina. E tem, assim, toda uma história também. Até na capa aqui do livro, o símbolo. Por que eu escolhi uma concha? A concha e com a pérola é o fruto da dor. É lindo. O grãozinho de areia. Mostra, pessoal, o livro de capa. É o grãozinho de areia. Olha que linda, a capa é linda. Que fere, né, a concha, a ostra. E aí, esse grão de areia, no processo de regeneração, a concha, a ostra, transforma aquilo numa pérola. Então, é a transformação. Exatamente. Então, esse livro, para mim, é justamente eu ter transformado a dor que eu vivi em muitos anos, e também nos bastidores, em silêncio, que muitas vezes eu não externava, as pessoas veem a gente sorrindo, mas não sabem muitas vezes que a gente está vivendo um momento complicado. Então foi para transformar a dor em algo que seja valioso, uma joia, que para mim isso aqui é a minha joia da vida. E para as pessoas que vão ler o livro, com certeza vai trazer muitos insights importantes, né, Igor? Sim. E também o outro detalhe, se você observar, tem várias camadas na concha. Tem um propósito. Isso foi escolhido. Foi escolhido. Porque muitas vezes as pessoas, quando nos veem, elas têm acesso à superfície. Exatamente. Elas não sabem quem nós somos. É a aparência ali, né? Exato. Então, assim, a cada camada é como se fosse uma cebola, né? A gente vai tirando as camadas até chegar no centro. Então, aqui é justamente um momento que eu me desnudei. As pessoas têm acesso ao Igor. Então... Para quem tiver a mente... É muito difícil, né? Você chegar a esse ponto. Sim. Para quem tiver... as pessoas se escondem, né? Sim. E quem tiver, assim, um pouco mais de sensibilidade, que for além da história lúdica que tem aqui, vai perceber que tem muita lição de vida, tem muita coisa para refletir também. Tem muitas coisas que fazem a gente repensar. Muito bacana. Que é parte desse propósito do que eu pude entregar, né, da minha missão. Muito bacana. Como é que você se sentiu sendo publicado na Mãos do Leitor? Deve ser um maravilhoso sentimento, né? Claudinha, você receber mensagens de pessoas que você nunca viu na vida, no Brasil. Aí, meu livro também já teve para fora algumas pessoas. Onde pode encontrar também? Fala para o pessoal. Pode encontrar, tá na Amazon, mas também tá no meu site, igorbot.com, ou pode me chamar pelo Instagram. Eu respondo todo mundo que manda mensagem. Tá lá disponível, se quiser falar diretamente comigo, é uma honra, é um prazer. Se não quiser ir diretamente no site também. Essa troca é muito boa, né? Eu gostaria, eu acho bacana isso, né? Então, a percepção, assim, de pessoas que eu nunca vi e eu poder tocar, pessoas que compartilharam histórias. Exemplo, uma pessoa que tinha sido presa indevidamente, compartilhou e falou, poxa, eu tive uma dificuldade e tal, e lendo o seu livro eu me enxerguei. Falei, nossa... Nunca imaginei. Pessoas que também passam situações mais sensíveis que abordam aqui no livro e falaram, nossa,
tá me inspirando, eu tô com vontade de escrever um livro. Eu falo, mas eu super apoio. Então, assim, eu acho que é algo transformador, que todo mundo tem um potencial de escritor, todo mundo tem alguma história bonita para poder compartilhar. Imagina. Então, é muito revigorante e traz, assim, um orgulho enorme, né? De poder enxergar, falar assim, nossa, meu filhinho tá compartilhado com o mundo. Muito E pessoas que bacana, também se identificam. Isso Já é gratificante. tem, assim, programação para o próximo? Tem. Você pode dar um spoiler? Posso. O segundo, ele vem já agora em 2024. Como eu comentei, é uma duologia. Porém, cada livro tem um final. Só que quando você terminar, que você vai ficar com aquele gostinho de quero mais. Isso é ótimo. Então vem novidade. E eu já prometo que nós vamos viajar um pouco mais no segundo livro, com outro destino, uma pegada um pouquinho diferente de onde né? é que vai. Também você tá em outra situação, né? Sim, é um outro momento. Essa daqui andou, é uma fase mais, assim, de superação mesmo, a palavra que eu simplificaria e resumiria esse livro. E o segundo seria mais a parte de recomeço, que esse é o motivo de novos encontros. Então, nesse livro, eu me perdi de mim durante a vida, durante a minha jornada de vida. Então, esses encontros e desencontros, justamente que eu me perdia, me desencontrava, agora eu me encontrei de novo. Mas eu me perdi de novo, agora eu me encontrei de novo. Então, essa busca que a gente tem diariamente, que é parte desse propósito, além das pessoas que a gente encontra na vida. Que vai fazendo a nossa história, né? Sim, Exatamente. eu aprendi uma coisa que para mim foi sensacional. Na nossa vida, a gente começa como se fosse um trem, e a gente tem um trilho. Nesse carrinho que nós começamos, já tem a nossa família, que já começa conosco. Que é a base. E a gente vai percorrendo o nosso trajeto de vida. Em alguns momentos, algumas pessoas dão ali o sinal, pedem para subir no nosso trem. Exatamente. Alguns a gente convida, outros sobem e a gente não sabe de onde. É verdade. E essas pessoas vão nessa nossa trajetória de vida. Às vezes, algumas pessoas pedem para sair, você tem que também saber que é o momento de deixar a pessoa sair. Mas muitas vezes a gente também tem que parar a nossa estação e falar, desce que aqui é o seu lugar. Então, de pessoas da minha vida que eu via, às vezes até gosto da pessoa, mas é uma pessoa que tem uma... Já teve o tempo, né? uma energia que não bate mais com a minha, com o meu pensamento. Então, isso é muito importante. A gente também tem que saber que tem pessoas na vida que a gente precisa encerrar. Mas é importante a gente enxergar também, esses né? vínculos. Então, isso aqui é justamente sobre novos ciclos, fechamento de ciclos anteriores para poder permitir o novo chegar até a nossa vida. Você tem algum conselho, Igor, para dar para uma pessoa que queira traçar essa trajetória sua, tanto nos livros, né, como escritor, como apresentador de TV, enfim, alguma coisa que você acha que devo compartilhar? Sim, olha, todo mundo tem alguma história importante para compartilhar, ainda que você não queira expor algo íntimo, mas com certeza você tem uma história engraçada, tem alguma coisa para poder não só ser entretenimento, mas para se conectar com pessoas. Esse era o meu propósito com o livro. É o Igor pessoa, independente de ter um autor e escritor. Eu vim como uma pessoa, como qualquer um, que tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas alegrias, tenho as minhas facilidades, mas que tenho histórias de vida como um ser humano normal. Então, todo mundo tem potencial para escrever um livro, e eu acho que você olhar algo que você produziu, ainda mais se for com base em experiências próprias, você olhar aquilo e pessoas se conectarem com você através disso é algo que não tem preço. Tem muito valor, mas não tem preço. Verdade. E um projeto assim que você está no papel, em breve vai ser realidade? Qual é o projeto que tem aí que você possa nos contar, se puder? Posso. Né? Um vai sair em breve. Não vou dar datas ainda que estamos ajustando. Mas ano que vem, pelo menos 2 livros. Uau! Vai vir a continuação de Vida, mas provavelmente vai vir um que vai furar fila, vai chegar primeiro, que é um livro com conteúdo de viagens. Então, nele você vai encontrar como conseguir o melhor hotel, onde ficar, por que fazer aquela escolha, dicas de destino, e também de inglês, o básico para você conseguir se virar. Então, vem vir isso daí e vem outras novidades também que estão juntas ali, mas... Tá no papel ainda, né? Mas são propostas diferentes, né? e surpreendentes. Vem bastante coisa no ano que vem. Tem muita coisa boa para vir. Tá numa fase ótima, tem que aproveitar. Graças a Deus. Vamos fazer um bate-bola? Vamos. É bem rápido, tá? Tudo bem, vamos lá. Vamos lá, então.
Um prato predileto. Olha, eu amo massa. Você adora massa, Pizza, né? Italiana. nossa, pizza. Quando eu morei na Itália, todo dia, pizza. Tá tudo bem, pra mim não era um sacrifício. Que bom. Uma viagem inesquecível. Nossa, deve ter Muitas. N viagens, né? Muitas. Vamos falar uma. Mas pelo menos. uma inesquecível. Viaja com você. Eu vou né? puxar a mais recente. Hã? Todas têm uma importância, mas eu vou puxar essa mais recente, porque foi num período que eu tava já quase 5 anos sem viajar com a minha família. E veio a pandemia, atrapalhou nossos planos todos. Então, assim, foi algo que foi muito bom. Eu precisava desse tempo de qualidade com a minha família, de poder me desconectar. Então, eu acabei de fiz um cruzeiro, a gente fez pelo Caribe e também fizemos Disney, Universal ali em Orlando. Eu Bem adoro família, Orlando. né? Então e uma amiga também participou. Então foi algo muito legal, foi Imagino. muito leve. Eu precisava desse momento. Então me Bacana. marcou agora porque foi recente Aham. e Muito foi bom. Um livro. o meu. Vida, Encontros e Desencontros. Mas um livro também que eu recomendo muito, que foi transformador na minha vida, é As 5 Linguagens do Amor. Esse livro, ele, resumidamente, fala que todos nós amamos e precisamos ser amados de 5 formas. Seja toque físico, presente, palavras de afirmação, tempo de qualidade e formas de servir. Então, a gente percebe, ao analisar os relacionamentos, aquela pessoa, um exemplo, na família, pai e mãe, peraí que eu vou pegar a comida, peraí que eu faço pra você. É uma forma de demonstrar amor. De amor. Dar um presente pra alguém, eu passei na rua, lembrei de você, é uma Sim. forma. Então, quando você tem a clareza dessas formas, de como o outro funciona, seja ele um relacionamento a 2, seja um relacionamento em família, Cada um de ama amigos. de um jeito, não é isso? Exato. E você poder perceber que a pessoa está demonstrando. E mais importante ainda, quando você diz, isso para mim é importante, e a outra pessoa faz em troca, isso muito é a bom. demonstração maior de amor. Então foi um livro Verdade. muito transformador e super recomendo. Bacana. Uma festa, Igor. Uma festa de lançamento, essa minha festa agora, Que bom. que eu comemorei meus 35 anos de vida Olha. com pessoas incríveis. E o lançamento desse livro, né, que foi junto. Então essa festa marcou esse divisor de águas. Deve ter sido desse momento novo. importante, de verdade, Sim. né? Muito bom. Um sonho. Um sonho. O meu sonho hoje é ter uma vida com as pessoas que eu amo. Eu não tenho mais aquela pretensão, ambição de, nossa, eu quero o carro do ano, eu quero uma casa. Eu já tive, não vou mentir. Quando a gente entra no meio empresarial, você entra aqui pensando em fazer dinheiro. Sim. Mas eu percebi que o dinheiro não é para mim o que tudo na vida. Então, só de eu estar próximo das pessoas que eu amo, poder conviver com eles, com saúde, que é importantíssimo, para mim é o meu sonho. É poder ter essa forma de estar presente na vida de quem eu amo. Mais tranquila, né? Sim. Uma palavra que eu definiria. Eu vou fazer uma metáfora. Vou me comparar a uma fênix. Fênix é a capital do Arizona. Tem essa participação na minha vida. E marca essas transformações. Igual aqui a superfície, muitas pessoas não sabem, mas eu já vivi muita coisa. E nesses momentos, não só fora do Brasil como aqui, eu tive que me reinventar muitas vezes e tive que ter muita força para superar muitas adversidades. Então, a Fênix representa essa força de superação e de resiliência, de se desconstruir e se preparar para o novo, encarar o que vier. Transformações. Exatamente. Né? Isso, bacana. Família é? Família é a minha base. Se eu não tivesse a minha família e alguns amigos próximos nos momentos mais difíceis, eu não teria nada. Então, eu sou muito grato à vida, à existência, por ter pessoas que eu amo próximas a mim. E Deus é? Deus é a fonte divina que permitiu a gente estar aqui hoje, que permitiu ter essas experiências maravilhosas aqui nesse planeta, na Terra, para aprender muito e compartilhar muito amor, muita sabedoria e servir uns aos outros, que eu acredito que nós estamos aqui, né, amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Então, a gente tem que fazer o possível para estar junto com a outra pessoa, desejando sempre o melhor. Muito bom. Adorei sua presença aqui no meu podcast. Eu que agradeço. Muitas histórias, né, interessantes, tanto de viagem como pessoal, né? Você realmente é uma vida bem rica, muito rica. E eu tô louca para ler o livro, né? Em breve, Então, né? Tá aqui, Claudinha, trouxe para você, com o maior carinho. Obrigada. Desejo uma leitura excelente, espero que você se conecte também.
Obrigada. E é uma honra fazer parte aqui do seu podcast, com várias pessoas ilustres, e só tenho a agradecer ao convite. Imagina, obrigada. Gente, olha, realmente a capa é linda, né? Amei. Em breve vou estar lendo, vamos depois debater, conversar sobre. Muito obrigada mesmo. Meu presente de Natal. Com certeza. Gente, encerro aqui mais um episódio do meu podcast com o Igor Botti, com muitas histórias interessantes. Vamos convidar o pessoal de casa? Bora. Galera, o podcast vai ao ar aí na quarta-feira às 20 horas. Isso. Você com Cláudia Lousada e com o Igor Botti hoje, né? Então nós vamos aí trazer muita novidade para vocês. Isso. Espero que vocês tenham se identificado com as histórias. Precisando de entrar em contato, quero uma dica, uma sugestão, fiquem à vontade. E não se esqueça de inscrever no canal. Com certeza. No canal do YouTube, você com Cláudia Lousada. Isso. Ativa lá o sininho para receber a notificação, tá por dentro de tudo que acontece aqui no nosso estado. No nosso as pessoas que têm muito conteúdo para agregar. Isso. Obrigada de coração. Eu que agradeço pelo convite. Até o próximo. Até.